Boa noite a todos os que estão presentes, a você que está em casa, que está fazendo companhia para a gente mais uma vez. Muito obrigado, que Deus nos abençoe em mais uma noite que nós nos reunimos. Nos reunimos em nome de Jesus, nos reunimos porque estamos procurando aprendizado, crescimento, evolução. Nos reunimos porque buscamos nossos tratamentos, né? E tudo isso faz parte de um conjunto que vai auxiliar o nosso crescimento. Então vamos juntos, graças a Deus, né? Com a graça de Deus a gente está vivendo mais um dia, porque do jeito que as coisas estão, a gente tem que agradecer dia a dia, mais um dia de vida, né? Então vamos junto? Vamos fechar os nossos olhos, lembrando que esse é um momento importante, a nossa preparação, é o início do nosso tratamento, né? Então, mais uma vez eu reforço, solte os seus problemas, não agarre ele não fala que ele é seu, porque senão ele não vai embora. Ele é passageiro, né? Assim como na vida da gente tudo passa. O bem passa e o mal também passa. Então vamos juntos fechar os nossos olhos. Aproveitar este ambiente tão gostoso, tão preparado, tão fortalecido pelas energias do plano superior. Energias que já estão nos envolvendo a nossa mente, trabalhando na nossa harmonização, fazendo com que nós desaceleremos os pensamentos, desaceleremos o nosso cardíaco, para que fiquemos um pouco mais tranquilos e assim nos tornemos receptivos a tudo que já está vindo em nossa direção. A tudo que a espiritualidade amiga que se faz presente já trabalha em cada um de nós. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos e vamos por um minuto esquecendo que somos encarnados e vamos sentir a leveza do nosso espírito indo até Jesus. Como se estivéssemos no sermão da montanha, sentados, ajoelhados, ouvindo nosso mestre falar. E ele nos diz que nós nunca estamos sós, nunca estamos desamparados, que sempre estamos na companhia dos bons espíritos porque ele nos envia. Porque Ele permite essa assistência toda que nós recebemos. Então a Ele, nós, com o coração cheio de gratidão, agradecemos por mais este encontro, que é permitido por Ele, nosso Mestre Jesus. E neste momento também, com toda esta gratidão, elevamos um pouquinho mais o nosso pensamento e vamos até Deus, o nosso Pai, que nos deu mais um dia de vida, um dia cheio de oportunidades, onde realizamos muita coisa e pudemos fazer tudo que as nossas necessidades nos pediram. Então tudo isso e muito, mas muito mais é motivo para agradecimentos. E com o nosso coração então cheio de gratidão, neste ambiente todo preparado,
com fluidos e bálsamos salutares, nós nos sentimos então mais preparados para iniciarmos os estudos desta noite. Pedindo à equipe espiritual que nos assiste, que possa se utilizar do nosso irmão Genival como um instrumento da palavra da noite, para aprendizado e aperfeiçoamento de cada um de nós. E assim, então, agradecidos, iniciamos as nossas atividades, dando graças a Deus. Que assim seja. Assim será. E hoje nós vamos ouvir o Genival falar sobre mediunidade. Me ouvem? Ouvem, né? Ouvem. Antes de mais nada, meus agradecimentos a vocês pela oportunidade que me dão de mais uma vez aqui estar para juntos aprendermos com Jesus. Falando em Jesus, então eu rogo que Ele nos mantenha sob a sua paz. Que assim seja. Como nos disse a Tânia, nós vamos então fazer uma reflexão. Distanciar? Um pouquinho da boca. Tá bom assim? Tá? Vamos fazer então uma reflexão sobre mediunidade. Para darmos início então à nossa reflexão, vamos primeiro nos entender o que seja mediunidade. Mediunidade é a capacidade ou a possibilidade que um ser encarnado como nós tem de estabelecer contato com aqueles que estão do lado de lá, com os espíritos desencarnados. Então, isto é mediunidade. Mas por que o Espírito de verdade inspirou Kardec, melhor dizendo, orientou Kardec a cunhar, a criar esta palavra? Porque vejamos, mediunidade, é importante que saibamos, não é coisa de espiritismo, não é invenção do espiritismo. Se nós nos permitirmos a pesquisar e formos dar uma olhada na história da humanidade, nós vamos concluir que a mediunidade sempre esteve presente desde quando nós humanos aqui chegamos. Mas com uma ressalva. Com uma ressalva. No passado, se você for pesquisar, você descobrirá que, segundo as tradições, os médiuns e as médiuns, que eram conhecidos por outros nomes, não falavam com os espíritos. Segundo a tradição, eles falavam com a divindade. Eles falavam com Deus ou com deuses. Esta que é a diferença realmente importante e grave que nós precisamos ter conhecimento. Por exemplo, se você vai lá no Egito Antigo,
você toma conhecimento das sacerdotisas. E as sacerdotisas falavam com quem? Segundo a tradição, falavam com os deuses, falavam com as divindades. Se você vai na Grécia Antiga, a mesma coisa. Se você vai na Roma Antiga, a mesma coisa. Nós, por exemplo, que estamos no seio da tradição judaico-cristã, se nós formos lá nos tempos bíblicos, nós vamos encontrar os profetas. Mas os profetas falavam com quem? Os profetas tratavam com quem? Com a divindade. Mas será que era com a divindade mesmo que eles tratavam? Será que era com Deus que eles tratavam? Ou será que eles, já desde aquela época, melhor dizendo, desde todo o sempre, falaram com espíritos e tendo em vista a questão cultural, a questão intelectual, o saber daquele povo àquela época, para eles, porque uma pessoa que estivesse à altura de ser uma sacerdotisa, que estivesse à altura de ser um oráculo, que estivesse à altura de ser um profeta, era visto pela sociedade da época, era visto pelos seus pares como alguém especial, como alguém de destaque. Então, olha que coisa interessante. Só o fato da criatura poder se comunicar com alguém do lado de lá já era uma questão de status. Mas esse status ainda era mais engrandecido porque não era com qualquer um que o ser se comunicava. Ele se comunicava com a divindade. Com o advento da doutrina espírita, com o Espírito de verdade aportando na Terra, em 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, a mediunidade, que era algo que era endeusado, a mediunidade, que era algo que estava muito mais no campo místico, muito mais no campo das suposições, com a chegada do Espírito de verdade, a mediunidade vai tomar o seu lugar, que não é outro que não, senão a possibilidade que nos é permitida pelo Pai Amantíssimo de nós mantermos contato com aqueles que nos antecederam, com aqueles que já retornaram para a pátria espiritual, a nossa pátria verdadeira. Qual é a única coisa certa, inequívoca, que nenhum de nós vai escapar? A morte do corpo. Nenhum de nós aqui vai escapar. Por mais rico que seja, por mais bondoso ou bondosa que seja, nenhum de nós vai escapar. Agora, por que será que nós, infelizmente, ainda temos tanto medo da morte?
Por que que a grande maioria de nós, a massiva maioria de nós, teme por demais a morte? Penso eu que se nós dermos uma olhada na nossa história, é porque até o advento do Espírito de verdade aportar na Terra, ninguém nos dizia de forma definitiva, científica e comprovada, para onde nós íamos depois da morte. Se você tiver curiosidade, pesquise em qualquer uma das religiões conhecidas. Você vai encontrar um leque de possibilidades, mas não algo conclusivo. E graças à bênção da mediunidade, a doutrina espírita consegue nos dar essa resposta de forma que nós podemos comprová-la. Ela utiliza de métodos, de critérios científicos. É uma ciência experimental, porque é através de experiências que ela prova a mediunidade. E ela prova que quem mantém contato conosco não são outros que não aqueles iguaizinhos a gente, que apenas e tão somente nos anteciparam, retornando para o lado de lá. Comprovando com isso, trazendo para nós a certeza de que a morte não existe. A morte para nós, espíritos, não existe. Nós, enquanto espíritos, somos imortais e somos indestrutíveis. Agora, qual é o grande problema com a mediunidade? O grande problema com a mediunidade é que o ranço do passado ainda leva um número massivo de criaturas a acreditarem que mediunidade é privilégio. Por exemplo, tem alguns canais de TV a cabo e tem também vários vídeos no YouTube em que você vê médiuns, sejam homens, sejam mulheres, posando e agindo como se seres especiais fossem. E estes seres, tanto lá na TV a cabo, quanto no YouTube, quanto em vários centros por aí, eles têm plateia, eles têm fãs. E alguns deles cobrando ainda. Né? E cobram. Agora, é óbvio que, lamentavelmente, isto é um erro que decorre daquilo como a mediunidade era encarada no passado. E vem a doutrina espírita e nos esclarece. E, na verdade, ser médium, o fato da criatura exercer uma faculdade mediúnica, isto por si só deixa claro, por exemplo, que este que vos fala está aqui vos falando porque é muito mais devedor do que vocês que estão aí a me ouvir. Porque, na verdade,
A mediunidade é uma faculdade que o Pai amantíssimo disponibiliza para o ser, para que no uso da faculdade ou no uso das faculdades mediúnicas, o ser possa, em conformidade com o que disse Jesus, se a memória não me falha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebestes, ou seja, a mediunidade não tem outra função que não seja capacitar o ser de fazer o bem ao semelhante de forma graciosa, sem receber nada em troca. Porque em fazendo o bem para o semelhante, no uso da faculdade ou das faculdades mediúnicas que o Pai amantíssimo disponibilizou, o ser tem a possibilidade de saldar uma parte maior do débito contraído nos erros cometidos nas diversas vidas anteriores. Então, na verdade, a mediunidade funciona como um cheque especial que o Pai amantíssimo disponibiliza para que nós o utilizemos em favor do outro. Jamais colocar preço e muito menos utilizar em favor de si próprio. Mas o que é que também deixa um número imenso de semelhantes nossos, e por que não dizer, de repente, até nós mesmos, estupefatos, surpresos, porque fica-se a se perguntar por que é que Deus faculta, permite que alguém tenha dons mediúnicos e utiliza de forma tão desastrosa. Penso eu que você tem visto no noticiário o que alguns médiuns, o que algumas médiuns fazem no uso da sua mediunidade. E aí você fica mais surpreso ainda, porque independente do que aquele médium fez e faz, independente do que aquela médium fez e faz, eu conheço pessoas que foram curadas por eles. Eu conheço pessoas que foram, de fato, ajudadas por eles. E você fica a se perguntar, como é que Deus faz isso? Por que é que Deus faz isso? Será que essa criatura é médium mesmo? Será que ela tem a capacidade de fazer o que está falando que faz? Vendo nós a quantidade de denúncias que tem sobre essa criatura? Antes de respondermos, eu vou fazer uma fala do Espírito de verdade. Ele nos pergunta assim: se Deus permitisse o dom da fala, a faculdade da fala, somente para aquelas pessoas
que fizessem bom uso dela, teria mais mudos ou menos mudos na terra? Então vamos agora à resposta, então. Aí, para nós termos uma resposta mais consistente, nós vamos lançar mão da fala de Jesus naquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 20 a 23. Eu vou resumi-lo, para a gente só respeitar o tempo, não estourarmos o tempo. Mas se você chegar em casa e pegar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 20 a 23, você vai encontrar Jesus dizendo assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E continua Jesus: muitos me dirão naquele dia, Mestre, fizemos curas maravilhosas em seu nome. Mestre, fizemos prodígios em teu nome. Mestre, fizemos milagres em teu nome. E Jesus diz assim: e eu lhes direi, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Ou seja, assim como o dom da fala, assim como o dom da visão, assim como a possibilidade de caminharmos, o Pai Amantíssimo disponibiliza faculdades outras para que nós, no uso dela ou delas, possamos produzir o maior número de frutos possível. Porque diz Jesus, a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, meu irmão, minha irmã, o ser tem o livre arbítrio de utilizar a sua faculdade mediúnica a seu bel prazer. Porém, ele vai responder. Ele responderá. Não tenhamos em nenhum momento dúvidas disso. Até porque, se você parar para pensar um pouquinho, penso eu que você vai concluir que todos nós somos médiuns, sem exceção. Não tem nenhuma exceção. Todos nós somos médiuns. Porque a mediunidade, ela varia de graduação. Por exemplo, se tiver médium vidente aí na plateia, ele está vendo, ou ela está vendo, que eu sou um papagaio repetindo aquilo que alguém, caridosa e amorosamente, no uso da minha mediunidade, se eu estiver revestido da humildade e do desprendimento verdadeiro, ele ou ela estará passando para nós aquilo que hoje nós precisávamos ouvir. Porque eles têm tecnologia, eles têm ciência para fazer uma média daquilo que nós precisamos. Agora, se tiver médiuns videntes com outra graduação, vai enxergar mais além. Porque, verdade seja dita, falemos agora dos médiuns audientes, daqueles que ouvem. Qual de nós nunca ouviu bem lá dentro? Não vai, não compra, não faz isso. Alguém levantaria a mão dizendo que nunca passou por isso? Ou seja,
No mínimo, nós somos médiuns do nosso anjo de guarda individual. No mínimo, nós somos médiuns daqueles espíritos que a ciência espírita achou por bem chamar de guias espirituais, que por amor a nós, nos acompanham, por amor a nós, nos protegem, por amor a nós, nos intuem em ir por esse caminho, ao invés de irmos por aquele. E por que é que nós não temos sucesso? Porque na maioria das vezes nós não damos ouvidos a eles. Na maciça maioria das vezes, nós não os ouvimos. Ou seja, a mediunidade sempre se fez presente. A mediunidade sempre esteve entre nós. O que precisamos nós refletir é sobre o porquê, ao longo da história, as religiões, se não todas, na sua grande maioria, nos distanciaram da nossa real natureza de espíritos que somos. A grande maioria das religiões, se não todas, colocaram intermediários entre nós e o nosso Pai amantíssimo. Tanto isto é verdade que Jesus tomou o cuidado de deixar claro para nós que nós não precisamos de intermediário. Podemos nós acessar e falar com o nosso Pai amantíssimo dos nossos desejos, dos nossos agradecimentos, de tudo aquilo que acharmos por bem falar com Ele. É por isso que Jesus resumiu para nós aquela prece incomparável, a prece do Pai Nosso. Porque Ele, o nosso Pai amantíssimo, que conforme Jesus nos aguarda, espera por nós, porque senão Jesus não teria dito o que disse lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21. Quando Jesus assim disse: Pai, guardai-os, para que um dia eles sejam um conosco, assim como hoje nós somos um. Ou seja, depende apenas e tão somente de nós mesmos, de como vamos utilizar a possibilidade, a capacidade que o Pai amantíssimo dotou a cada um de nós, seja de falar diretamente com Ele, seja de falar com os seus intermediários, porque, sem exceção, todos nós temos o nosso anjo de guarda, o anjo de guarda do nosso lar, e tantos outros irmãos que, mesmo estando do lado de lá, dedicam-se em nos proteger. É o que eu tinha a lhe dizer hoje. Paz na sua vida, que Deus o abençoe. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao nosso amigo Genival Batista, pela presença nesta noite aqui na nossa casa, Graças a Deus, trazendo essa fantástica mensagem para todos nós, né?
e dando essa palhinha sobre mediunidade. Então, você que quer conhecer mais sobre mediunidade, nada melhor do que estudo, né? E Genival, há poucos dias, encerrou o estudo do Livro dos Médiuns, né? Que foi fantástico. Quem acompanhou pôde aprender muito sobre mediunidade, tá? E por falar em estudo, né? Genival Batista, toda segunda-feira está conosco, fazendo a sua live, e agora reiniciando, né? Pegando do ponto que foi parado da última vez, o estudo da Gênese. Então, você que não conhece a Gênese, ou tentou já ler o livro da Gênese, não conseguiu, como eu, tem que acompanhar estudo da Gênese com Genival Batista, tá? Ler é uma coisa, estudar é completamente diferente, tá? Então, vocês que têm dificuldade de entender o livro da Gênese, acompanha toda segunda-feira, das 20 às 21h30, esse fantástico estudo da Gênese com Genival Batista. Então, está aí feito o convite para todos vocês, tá? E nós vamos falar um pouco dos trabalhos aqui da casa, enquanto o pessoal que nos acompanha pela internet, pelo YouTube e Facebook, vai mandando os nomes das pessoas para que a gente possa fazer as vibrações daqui a pouquinho, tá bom? E vocês também, como de costume, vamos lembrando de pessoas que nós conhecemos e que necessita dessa vibração. Então vamos já colocando na nossa mente, pedindo por eles, que daqui a pouco a gente vai fazer essa elevação espiritual e a vibração por eles, tá bom? Então, o nosso encontro Momentos de Luz, ele acontece toda terça, quarta e aos sábados às 20 horas, sendo que de terça-feira a gente apresenta lá na nossa casa, eu e a Tânia, de quarta-feira presencial aqui na Fraternidade, e de sábado sempre com convidados para apresentar o Evangelho para nós, tá? E neste sábado nós teremos o prazer de ter conosco o Fernando Rodrigues, que vai trazer esse encontro do Momento de Luz às 20 horas no próximo sábado. Temos um encontro também toda quinta-feira, amanhã, que se chama A Hora Espírita, também às 20 horas com transmissão pelo Facebook e YouTube. E amanhã nós teremos a nossa amiga Flávia Canosa, que é de São Bernardo do Campo. E ela vai trazer o tema: somos influenciados? Sim ou não? Sim, né? Muito ou pouco? Bastante, né? Eu estava prestando atenção no que o Genival falou, né? Dos anjos que nos orientam. Não faz isso, não compra isso, né? E aqui somos influenciados. Imaginem vocês, mulheres, quando vão numa loja de calçados ou de bolsa. Aquela vozinha, não compra, outra, compra, não compra. Sempre cede, né? Fala sério. Influenciações. Somos influenciados? Sem dúvida. Mas é uma pergunta que ela está fazendo. Então, de quinta-feira, esse encontro, não perca amanhã, com a Flávia Canosa, tá bom? Vamos falar um pouco da nossa campanha de alimentos não perecíveis para a formação da cesta básica, que nós fazemos frequentemente, aqui era incessante, né, e não pode parar esse trabalho. E, inclusive, sábado agora será a tarde de entrega dos alimentos, a cesta básica para as famílias cadastradas aqui da nossa casa, tá? E os nossos plantões acontecem nos dias de atividades, toda quarta e todo sábado, de quarta-feira das 20 às 22 horas, e aos sábados a partir das 8 horas da manhã até às 16 horas. Nós estamos aqui em atividades na casa, o pessoal de casa que está nos acompanhando, que não conhece a fraternidade, dá um pulinho de sábado, não pode vir à noite, vem de dia. 8 horas da manhã estamos abertos, 9 horas inicia a palestra, os tratamentos de paz. Aproveita, já conhece a fraternidade e traga a sua doação, tá bom? Então, nossos plantões são nesses dias. E nós estamos aqui na Rua Solar dos Pinheiros, número 388, Zona Leste de São Paulo, Vila Industrial. Divisa aqui com Santo André, bairro de Camilópolis, Utinga, São Caetano está bem próximo, né? E estamos também próximo a Anhamelo, na estação da Vila Tolstói, aqui do monotrilho. É bem facinho de chegar até nós. Aí vem trazer a sua colaboração e conhecer a nossa casa, tá? E para os demais que estão mais distantes, quer colaborar conosco, e a gente recebe bastante colaboração de pessoas que não podem vir até aqui a casa, através de doações em dinheiro do Banco Santander,
agência 0229, a conta é 1300-1943, dígito 2. Você pode utilizar o Pix que aparece aí para vocês, que é o CNPJ da Fraternidade, tá bom? A gente pede para que as pessoas que quiserem as colaborações com Pix ou qualquer tipo de outra transferência para a nossa conta, que mande o comprovante pelo nosso WhatsApp, que é o 947586327, a gente possa fazer o controle dessas doações que é direcionado exclusivas para a campanha de alimentos, tá bom? Então, você que quer colaborar, nos ajude a continuar com esse trabalho para com as pessoas que são cadastradas aqui da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Tá? E lembrando que nós estamos na campanha, se aproximando do Natal, as sacolinhas de Natal. Lá na recepção já tem as sacolinhas disponíveis para quem quiser apadrinhar uma criança, né? Ou até mais de uma criança, para fazer o Natal feliz dessas crianças, tá bom? Então, vocês que querem colaborar, dá um pulinho lá na recepção, conversa com a Conceição, vê os nomezinhos lá, tem todos os dados que vocês precisam para poder fazer as sacolinhas de Natal. E o pessoal de casa que também quer ajudar de alguma maneira, mas não pode vir, está distante, tem o telefone aí para vocês aparecendo aí da Nívia. A Nívia está aqui no fundinho da sala. Deixa eu ver se aparece aqui. Já vai aparecer para vocês, tá? Olha lá, o 99903-1368. Aí vocês conversam com a Nívia e ela vai dar todos os detalhes de como você pode colaborar à distância também para as crianças no Natal. Tá certo? Então, tá aí os recadinhos. E sempre lembrando vocês que estão em casa, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e fale para nós o que você está achando do nosso encontro, se tem algum assunto que você gostaria que nós abordássemos. Vai ser um prazer atender o seu pedido. Tá bom? Vamos para as vibrações? Vamos lá? Então, vocês de casa também, vamos lá. Então, esse é o momento que nos encontramos em sintonia com os bons espíritos. Estão conosco nesse ambiente, nos lares de todos aqueles que nos acompanham nesse instante. E estão aqui para nos atender, para nos ajudar. E assim nós abrimos o nosso coração e mentalizando pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, conhecidos, que se encontram num momento difícil de sua vida, com problemas de saúde, com as suas enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas ou espirituais, mas que precisam ser ajudadas. E este é o momento que nós estamos trabalhando o amor, a caridade, pois é isso que nós estamos aprendendo dentro da nossa querida doutrina. Estamos aqui, rogando a essa equipe maravilhosa, esses médicos do espaço, onde nesse instante, captando as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas rogativas, se encaminham junto àqueles que nós queremos que recebam essa ajuda. E lá estão, com certeza, já ajudando esses nossos irmãos. Pois sabemos que para a espiritualidade não há distância, não há tempo. Estamos todos conectados. Podemos visualizar esses nossos irmãos recebendo da equipe espiritual energias de luz, de refazimento, de cura, se assim for de permissão, nosso Pai amantíssimo.
que possam ser retirados todas as sensações negativas, pensamentos suicidas, depressivos, enfim, que possa colocar dentro de cada um desses nossos irmãos a luz da esperança, a vontade de viver, de se reerguer, de sair da situação que se encontram, para que possam dar continuidade à sua vida com alegria e com muita paz. Por isso nós agradecemos aos bons espíritos que a eles levaram esse tratamento neste momento. E sabemos que ainda acontecerão outros e outros encontros, mas que todos possam ser amparados de alguma maneira. A nossa gratidão. E continuemos nossas vibrações pelo nosso planeta, por todos os povos, nações que se encontram em conflitos, em guerras, com tantas enfermidades que nos rodeiam, que toda essa legião de espíritos amorosos, mensageiros de luz, socorristas, possam ajudar toda essa nossa humanidade. E torcemos para que essa fase possa ser superada o mais breve possível e possamos viver em harmonia e muita alegria em nossas vidas. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que todos nós possamos ser fortalecidos nesse momento difícil. Mas sabemos que iremos conseguir. Tenhamos esta certeza, pois como diz a frase, tudo posso naquele que nos fortalece. Vibremos pelos nossos irmãos da saúde, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, enfim, todos aqueles dessa grandiosa equipe que continua salvando vidas. Sejam vidas de qualquer enfermidade, mas estão lá, arduamente, trabalhando o seu melhor para toda a humanidade. A nossa gratidão. E vibremos por nós, pela nossa família, pelo nosso lar, onde a espiritualidade se fez presente nesse nosso Evangelho e que com certeza o deixou iluminado e retirou todas as energias negativas, miasmas, enfim, tudo que não era bom para nós. E assim, com essa vibração de luz e de amor, nós agradecemos a toda a equipe espiritual por esse momento de luz em nossas vidas. Que possamos juntos estar novamente no próximo sábado para mais um encontro, Momentos de Luz. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Então, antes da gente encerrar, vamos ver aqui as pessoas que participaram conosco na noite de hoje, né? A Renata de Oliveira, excelente explanação do nosso amigo Genival. E, infelizmente, as vozes do mundo muitas vezes nos deixam surdo em relação aos nossos mentores. É uma realidade. Infelizmente. Patrícia Andrade, que nos acompanha, a Lourdes de Oliveira Nascimento, a Emília Passaia, a Flávia Holanda, boa noite, irmãos, boa noite, Flávia. A Soninha Marta Gofre de Oliveira, a cara metade.
A Débora Godeghese, Jorge Miyashiro, Jussi Tibúrcio, Lene Costa, gratidão, Genival, a Dona Ivete Violim, Edson Santos, Marli Raulinides, Tatiana Fiorini, Simone Alves, nosso amigo Nautilus e Araci. Corse, onde temos mais? Temos a Sônia Regina Cristone e o João Vitor. Um beijão para vocês. Célio Aleixo e a Mônica Leal. Então, essas pessoas estavam nos acompanhando nesse nosso encontro da noite de hoje e a gente agradece de coração a todos vocês pelo carinho, pela paciência de estar aqui conosco, tá bom? Então vamos encerrando agora com o nosso FUA, né? Força, união e amor. FUA! Gratidão a todos, boa noite a todos vocês de casa, um beijão no coração e não percam sábado, momentos de luz também. Beijão, boa noite.